Graça e paz ao coração de vocês. Amém, minha gente? Eu achei que tinha mais um vídeo, eu estava ali, abraçando ali Manu e Pati. Se coloca de pé por um minutinho. Seja bem-vindo, bem-vinda. Uma alegria estarmos juntos. Queria que você fizesse assim com as suas mãos. Última mensagem, cujo tema é Sociedade do Cansaço e a Comunidade da Vida. E para a comunidade da vida, Deus entregou algo muito especial. E uma comunidade é feita de muitas pessoas, assim como um corpo é feito de muitos membros. E hoje de manhã, a nossa reflexão gira a partir disso. O que foi que Deus colocou na nossa mão? Na semana que vem, a gente vai saber o que Deus colocou na mão de Dorcas. Você vai estar diante do maior grupo de teatro evangélico do país, um presente para nós, gratidão a Milene que conseguiu viabilizar tudo isso. E para Dorcas, Deus deu algo muito especial. E eu quero saber, para mim e para você, em meio, William e Mari, a uma sociedade do cansaço, o que Deus me deu que favorece a vida, não apenas para mim, mas para a minha comunidade e para o meu mundo. Então, oferte as suas mãos e a sua vida ao Senhor, faça a sua oração, faça a sua súplica. E se eu puder te ajudar, pergunta para Deus, se não estiver claro para você, o que foi que o Senhor colocou nas minhas mãos? O que foi que o Senhor colocou na minha vida? Quais são as potências, dons, talentos, habilidades? Qual é a força que o Senhor me deu, que em meio a tantos desafios, por vezes, eu não consigo identificar? E não identificando, eu não utilizo aquilo que é um dom do Senhor, uma potência, uma resiliência, uma força. Abra os nossos olhos nessa manhã, Senhor. E faz a pergunta que o Senhor fez para Moisés. Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Igreja Batista da cidade, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem nas mãos? O que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. A nossa missão no mundo e o nosso enfrentamento à sociedade do cansaço tem a ver com uma consciência daquilo que Deus confiou a nós. Que caiam as escamas dos olhos, que enxerguemos aquilo que o Senhor nos deu e que isso faça uma diferença grande na nossa vida e nas contingências nas quais estamos. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 46, e eu leio na nova versão transformadora, chamada de NVT. Primeiro livro dos Reis 18, verso 46, ou você pode me acompanhar no telão. Diz assim: então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. A gente pode ler juntos? Então, agora, mais uma vez, assim, você vai usar o seu nome, Martinha, no lugar de Elias. E é bom que todo mundo vai ficar conhecendo todo mundo. E quem não souber o nome de todo mundo ao final do culto, paga uma prenda no final, vai ter que mergulhar na piscina de roupa e tudo. Então, assim, você cita seu nome bem alto, tá? Então o Senhor concedeu para... eu não consegui entender o de todo mundo, faltam uns 4 aqui. Mais uma vez. Então... uma salva de palmas, assim, para essa força. Obrigado, Senhor. Eu estou chegando de um congresso muito especial, na verdade, um retiro de pastores e líderes em Atibaia, São Paulo.
E esse foi o texto que eu usei para falar no último encontro, Sérgio. Na quinta-feira de manhã. E eu decidi não pregar naquele dia. E eu decidi ler o texto, fazer algumas considerações e abrir a oportunidade para que aqueles pastores, pastoras, líderes, missionários pudessem olhar para si mesmos e perceberem aquilo que Deus havia dado para eles. Por quê? Porque todo o retiro girou em torno das nossas dores, dos nossos cansaços, das nossas feridas, muito choro, muito quebrantamento, muita gente expondo os seus dilemas, e foi maravilhoso. E eu penso que a comunidade da vida deve ser esse espaço, para a gente chorar com aqueles que choram. Então hoje de manhã, eu cheguei aqui, em alguns minutos, eu ouvi pedidos de oração, dores, sofrimento, luto, muitas das nossas marcas da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ninguém me incomodes mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Estava ferido, estava machucado. A vida tem a capacidade de nos machucar. Por isso que a comunidade da vida, em meio a uma sociedade do cansaço, é o lugar onde a gente chora com aqueles que choram. E isso é importante. Mas de vez em quando, eu tenho a sensação que a gente tem mais facilidade de chorar com quem chora do que se alegrar com quem está alegre. Isso é interessante. Por exemplo, as famílias se encontram mais nos momentos de luto do que nos momentos de aniversário. Para o casamento, para o aniversário, para as bodas, para a formatura, a gente tem sempre uma boa desculpa. Não deu para ir, deu um problema, eu estou doente, às vezes é porque não achou a roupa que queria usar, e a gente não vai. Mas quando é a hora de chorar, parece que não tem jeito. E por vezes famílias só se encontram em momentos de luto. Já percebeu? Que tem parente que você passa anos sem ver. Aí você fica dizendo: quando é que eu vou ver parente? Só quando morrer mais alguém da família. Aí morre alguém da família, todo mundo se encontra. Do mesmo modo que nós temos mais facilidade para falar das nossas dores, especialmente as mulheres falam com mais facilidade, os homens acabam brincando, contando piada, descontraindo, mas nem sempre tem a capacidade de dizer: ore por mim, eu estou cansado. Ore por mim que eu estou passando por uma crise no meu casamento. Cara, me ajuda, porque eu estou convivendo com sentimentos que eu não sei dar nome, talvez eu esteja adoecido mentalmente. Os homens têm mais dificuldade. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Mas os homens se suicidam potencialmente mais do que as mulheres. E os estudiosos acreditam que tem a ver com o fato de acreditarem que são super-heróis, que são fortes, que tem que matar um leão por dia, que são os provedores infalíveis do lar. E por vezes não falamos das nossas dores e não as verbalizamos. Mas há uma outra questão que nos afeta, que é o fato da gente não falar das nossas potências, especialmente no ambiente evangélico. Por quê? Porque dá a entender, se eu falar daquilo que Deus me deu, que eu estou sendo orgulhoso. Por exemplo, a Dani canta maravilhosamente bem, essa banda toca maravilhosamente bem. É difícil você dizer assim: gente, Deus me deu o dom da música e eu gostaria de tê-lo, tá, Dani? Um sonho da minha vida, eu queria cantar, queria tocar, mas não tem jeito. Inclusive, um dos pastores pegou a palavra, o pastor Marcos, do Rio de Janeiro, e antes dele falar na quinta de manhã, para falar da sua força, ele cantou um corinho. Você sabe que eu nunca sei, e eu acho que ele é da mesma laia que a minha, porque ele disse: por isso uma força me leva a cantar. E o pessoal começou a aplaudir. Falei: meu Deus, será que é do Paulo César do Logos, que tinha cantado na noite anterior? O Paulo César cantou na noite anterior, mas não sei de quem é essa. Por isso essa força estranha. E aí, eu sei que você fica achando que a gente é mundano por cantar essa música, mas eu falei: cara, que coisa bonita que esse cantor e compositor se deparou com uma força estranha, com uma força inexplicável. Eu estou falando do profeta Elias, que experimentou uma força estranha, de tão estranha, extraordinária, de tão extraordinária, capaz de encarar o seu tempo, que é pior do que uma sociedade do cansaço, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então,
Será que você tem essa facilidade de dizer assim, não, eu tenho essa debilidade, eu tenho esta fragilidade, eu não estou convivendo bem com tal relação, eu não lido bem com essa dinâmica da vida, mas tem uma coisa que Deus me deu. Deus me deu o dom de escrever, Deus me deu o dom de compor, Deus me deu o dom de costura, como Dorcas, que não fala nada na Bíblia, mas com a sua máquina de costura impacta uma geração de modo que quando ela morre, as pessoas dizem, uma mulher como essa não pode morrer, não? E eles mandam chamar o apóstolo Pedro para ressuscitar Dorcas. E a gente prega assim, Deus ressuscita mortos. É maravilha. Mas eu não acho que esse é a melhor coisa que Deus pode fazer. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que Deus pode fazer é colocar numa comunidade gente que se apropriou de tal maneira do dom que recebeu, que o usa de tal modo que no dia que essa pessoa morre, todo mundo diz assim, abaixo assinado aqui diante de Deus. Gente assim não pode morrer. Mais do que o milagre da ressurreição é conviver com gente que não pode morrer. Gente que é tão digna daquilo que Deus está fazendo na história, ao ponto de não serem dignas do mundo. Palavras do escritor aos Hebreus ou da escritora. Homens dos quais, ou mulheres das quais o mundo não era digno. Por quê? Porque a despeito da contingência na qual eu vivo, eu descobri que Deus me deu uma força estranha. Deus me deu uma força extraordinária. E mesmo sentindo tudo que sinto, mesmo vivendo tudo que vivo, eu posso manifestar a presença de Deus no mundo, ainda que seja uma sociedade do cansaço, a partir daquilo que Ele confiou às minhas mãos. Deixa eu ver se você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Olha o que saiu como pesquisa feita em 160 países do mundo. Os dados do Brasil são o seguinte: 46% dos trabalhadores do Brasil estão estressados. 25% tristes e 18% com raiva. Postado na UOL, pesquisa internacional. Agora, eu me lembrei do apóstolo Paulo e a gente já volta para Elias e todo o seu contexto. O apóstolo Paulo terminando a sua segunda carta aos Coríntios, aquela história que você vai lembrar de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava 3 vezes por dia, e a gente nunca sabe qual é o espinho. E o pastor Silas disse outro dia, o apóstolo Paulo, ele não disse para nós qual era o espinho na carne. 2000 anos depois, os teólogos e teóricos, historiadores, ficam discutindo qual era o espinho. Será que era isso? Será que era aquilo? Será que era aquilo outro? Ninguém sabe. Paulo não quis contar qual era. Assim como ele não contou as revelações que ele teve de ter ido ao terceiro céu. Ele começa dizendo, um homem que teve a experiência de ir ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Depois ele diz que é ele mesmo. Uma experiência tão transcendente, e aí ele diz, e eu leio na Bíblia a mensagem. Então escute, porque nós não temos ela para projetar. 2 Coríntios 12, verso do 7 ao 10. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso. Olha que interessante, porque ele começa dizendo que era um homem. Daqui a pouco parece que Paulo cai a ficha, Álvaro, e ele diz, sabe de uma, deixa eu dizer, foi eu mesmo. Deixa eu assumir que eu, a despeito das minhas vulnerabilidades, fui tomado por uma graça de Deus e recebi revelações que nenhum outro ser humano conseguiu receber. E não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Assim como ele encontrou Maria, para que de Maria nascesse Jesus, e a glória não é de Maria, a glória é de Jesus, ele continua fazendo com a gente, depositando o seu tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência e o louvor não seja do vaso de barro, mas seja daquele que confia os tesouros a nós. E essa é a paradoxalidade da vida. Essa é a ambivalência da vida. Eu sou um pecador miserável, disse Paulo, mas Deus me deu revelações que a nenhum outro homem ele deu. Miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, estou sempre fazendo o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Pois é, interessante, você é tão vulnerável e parece que a grande virtude de um homem está em se considerar impotente, incapaz, insuficiente, vulnerável e frágil, ao ponto de dizer, Senhor, a tua graça pode se manifestar a despeito da minha fraqueza. O teu poder pode aparecer em meio à minha fragilidade. E esse é o mistério do evangelho. Os fortes
são fracos, mas os fracos se tornam potentes. E por que eu estou repetindo isso antes de ler o texto? Porque nós temos uma tendência de justificar os nossos fracassos, a nossa mediocridade, a nossa falta de atividade na vida, em nome das nossas vulnerabilidades. Então a gente diz assim, é que você não conhece minha história, Simvaldo. É porque você não sabe o que eu enfrentei. É porque você não sabe o prejuízo que eu tomei. É porque você não sabe como me feriram. Ok, eu te acolho e eu posso um dia descobrir, mas não use as justificativas da sua história para legitimar a sua inércia na vida. O que é bonito é assim, José dizendo no final da vida, no final do livro de Gênesis, fizeram o mal contra mim, me venderam, me jogaram numa cisterna, vocês lascaram comigo. Mas vocês não precisam ficar com peso na consciência, não. O mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. E Deus me mandou para cá para salvar a vida de vocês e para preservar um remanescente. Ou seja, a semente de Jacó precisava ser preservada para que Jesus pudesse nascer. Deus preservou Judá, o meu irmão, para que da semente de Judá nascesse o leão da tribo de Judá. Ou seja, passei pelo que eu passei, não esqueci, não nego, há responsáveis pelas minhas dores, mas eu não vou passar a vida toda culpabilizando o outro e deixando de enxergar o que Deus me deu. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo. Como assim? Um obstáculo pode ser um dom? Depende do seu jeito de olhar. Olhar para o obstáculo e dizer, cara, é um obstáculo e eu não consigo passar. Mas espera aí, os olhos bons, ele dá formosura a todo o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se eu olhar para as coisas a partir da graça de Deus, eu não olho apenas para um obstáculo. Num obstáculo, eu enxergo um dom. Foi-me dado um dom de obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Que coisa linda. Aquilo que eu olhava e dizia, é um obstáculo, agora é um dom. E que me mantém em contato com as minhas limitações, para que eu não caia no pecado do orgulho, porque Deus resiste ao soberbo e destrona o orgulhoso. Só que esse obstáculo aqui é pesado, eu não queria não. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar. Mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Gente do céu. Pastor, a tentação é muito grande, por isso que eu cedi. Pois é, você cedeu. Paulo caiu de joelhos diante de Jesus. Simvaldo, é que você não sabe minha história. Eu cresci num ambiente onde tudo isso era tão permissivo. Ok, a nossa história tem uma capacidade de nos impactar, de modo que os estudiosos dizem que 50% do nosso comportamento pode ser explicado a partir do nosso ambiente de vivência. Outros 50% a partir da nossa carga genética. Só que gente que é madura e que cresceu, descobre que há um impacto genético, que há um impacto ambiental. E isso interfere no meu comportamento, até que eu caia de joelhos diante de Jesus e eu diga, como é que alguém que está em Cristo pode ser uma nova criação? Como é que alguém que está em ti pode não mais ser refém da ambiência vivida ou da carga genética trazida? E que eu não tenho responsabilidade alguma, nem pelo ambiente, nem pela carga genética. Então eu sou um fantoche? Eu sou uma marionete na mão das circunstâncias e na mão da minha bioquímica e da minha biogenética? Aí o Senhor diz, não. Até que alguém caia de joelhos diante de mim, até o nome de Jacó eu mudo para Israel. Um enganador se torna um príncipe. É interessante, Senhor. Então que eu olhe para os meus obstáculos agora como um dom. Que eu olhe para as minhas limitações como a possibilidade de não ser orgulhoso. Mas que as minhas limitações não me limitem e não roubem de mim aquilo que Deus quer fazer em minha vida e através dela. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Eu estou de joelhos agora. No princípio eu pensava nele como um dom. Eu não pensava nele como um dom. Eu não pensava nele no princípio como um dom. E eu pedi a Deus que o removesse. Que interessante. Tem um obstáculo, ele me incomoda,
Parece que é como o mensageiro de Satanás me esbofeteando 3 vezes por dia, e ninguém aguenta com isso. Os estudiosos acreditam que Paulo sentia uma dor de cabeça muito forte por conta de um problema de visão. E ele estudava muito, e ao ler doía a cabeça. E não haviam óculos, Lígia. Então ele sentia dor de cabeça quando ia fazer o que ele mais amava. Isso é uma tentativa de compreender que angústia é essa. Então, diante daquela dor, daquela angústia, daquele obstáculo, ele diz: tira de mim isso, Senhor. E eu pedi 3 vezes para Deus tirar. E ele não o removeu. E eu pedi para tirar, porque eu não a olhava como se fosse um dom. Então eu pedi a Deus para remover. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: minha graça é o bastante. É tudo do que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Me permita hoje fazer um culto conversado. Você poderia dizer: eu acho que eu vou me resignar. Você fez muito rápido, nem deu tempo de tomar, já está suco, tem aqui. Fala: eu vou me resignar nesse negócio aqui. Obrigado, meus amores. Deus abençoe, negócio gostoso. Eu vou me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Senhor do céu. Tive que mudar de cidade, Simvaldo. Isso mexeu com a minha vida. Cheguei na terceira idade e descobri uma diabetes. E eu falei: Deus, tira essa diabetes só pode ser o feminino do diabo, diabetes, tira essa diabetes. E aí a bicha não saiu, ficou lá. E agora é uma confusão, que eu não posso comer aquelas coisas. Eu imagino a dificuldade. Agora, não podendo remover o diagnóstico, não podendo voltar para sua cidade, não podendo restabelecer o seu estado civil, não podendo voltar e passar naquele concurso, não podendo restaurar aquela relação amorosa, não podendo retirar essa dor que você sente, eu acho que a gente poderia, assim como o apóstolo Paulo, nos resignarmos. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Deus me deu uma força extraordinária. Não quer dizer que eu não tenho mais a dor. Quer dizer que eu deixei de ficar pensando o tempo todo da dor ao dom, né? Não tem jeito, da dor ao dom, talvez é o próximo tema do Retiro Cepal do ano que vem, Pedro. Da dor ao dom, tudo indica. Então assim, eu deixei de ficar pensando na dor e eu comecei a apreciar o dom, Gelli. Eu queria muito isso, e não ter isso dói. Mas eu me dei conta que ele me deu aquilo. E eu agora estou apreciando o que ele me deu. E como é que eu posso usar o que ele me deu? Essa nova cidade, essa viuvez, essa terceira idade, essa adolescência, essa casa própria, essa capacidade de ensinar, essa minha alegria de contar histórias, esse meu jeito calmo de ouvir as pessoas, a minha profissão de psicóloga, para servir no serviço de psicologia. O testemunho que Kleber tem para contar agora em outubro para nós, de ter todo o intestino retirado e dizer: eu não tenho mais intestino. Mas vocês não sabem o dom que Deus me deu depois dessa cirurgia tão severa. Eu deixei de ficar pensando na limitação e eu comecei a apreciar o dom. E daí, Paulo, o que é que rolou? Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações. Pelo amor de Deus, era um obstáculo que me limitava. E era como bater no meu rosto pelo um anjo do inferno. Eu sentia dor e uma angústia que eu pedi 3 vezes: tira de mim isso. Agora eu enfrento com alegria essas limitações, com que tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposição, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. É um jeito de olhar para a vida que os poetas parecem ter descoberto, e há quem diga que os poetas viram mais do que os profetas. O poeta tem essa capacidade de ver um jardim onde há um caos. Se você lê Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam do Calvário.
havia um monte, e esse monte parecia uma caveira, daí o nome Calvário, fora de Jerusalém. É lá que Jesus é crucificado. E também naquele monte havia um túmulo novo, de um senhor chamado José de Arimateia, mas somente João, que é o último a escrever o evangelho, vai dizer assim, Lete, havia um jardim no monte do sepulcro. Como assim, João? Claro, João é o cara que coloca a cabeça no peito de Jesus. João é o cara que espera mais um pouco para escrever. Billy Graham disse que se ele pudesse viver de novo, ele pregaria menos e ele escreveria mais e oraria mais. Parece que João é o cara que mais fala de amor em todo o Novo Testamento. Tão batizado desse amor, quando olha para o Calvário, não vê primeiro uma caveira, vê um jardim. Quando olha para a limitação, não vê primeiro a limitação, diz, não quero ficar pensando em você agora. Nós, como sociedade, especialmente do cansaço, temos muita facilidade de acessar as nossas limitações. Está muito calor hoje. Que confusão, que guerra que está tendo no mundo todo, hein? Meu Deus do céu, já é a semana da política. O que vai dar nessa política de conquista? Como é que você está, minha irmã? Não ando bem. Ok, é importante que na comunidade da vida, onde as pessoas estão cansadas, e as pessoas estão tristes, estressadas, e estão desgostosas do trabalho, é importante ter um ambiente onde possamos falar das nossas limitações. Mas não precisam ser apenas elas que ocupem o protagonismo das conversas. A gente poderia conversar assim, qual é seu dom, meu querido? Qual é o seu talento? O que é que Deus tem falado com você? Como é que Ele conta com você na história? Afinal de contas, Deus não tem uma missão para você, tá? Nós estamos convivendo com um país que caminha a passos longos para uma espécie de ateísmo. Em que sentido? Nós estamos nos tornando mais religiosos. O cristianismo cresce no Brasil, o protestantismo não para de crescer. Até 2050 os evangélicos serão a maioria no Brasil. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos construindo um tipo de ídolo. Que ídolo? Um Deus que funciona para cumprir a minha missão. E aí você se dá conta assim, não, eu queria ser um advogado de excelência. Não, eu quero ser o melhor professor. Não, eu quero passar no concurso. Não, eu quero ter 3 filhos. Não, eu quero ter uma grande empresa. Não, eu quero ser do ramo da agropecuária. E aí a gente vai colocando Deus no nosso negócio. Ensinaram isso para nós. Faz a campanha, faz a oração, pensa positivo. Um livro que vendeu no Brasil pra caramba, de um autor coreano, ele dizia que você tinha que engravidar do seu sonho. Então se você quer ter uma bicicleta, eu não sei mais as marcas da bicicleta, mas no meu tempo era BMX, era Monarch, e aí você tinha que engravidar, ficar pensando. E quando você engravida, uma hora a bicicleta nasce. Agora parir uma bicicleta, só um coreano mesmo para fazer o parto. Louvado seja Deus. Então assim, pensa que vai acontecer. Ou seja, Deus é uma ferramenta que quando eu uso direito e esfrego direitinho, é como o anjo da lâmpada, não. O gênio da lâmpada. E aí ele vem e ele diz, faça 3 pedidos. Peraí, tem um cara que fez 3 pedidos e não foi atendido. Eu pedi 3 vezes. Ele não é o gênio da lâmpada, Thalita. Ele não existe para viabilizar a minha missão. Deus não tem uma missão para nós. Chris White agora, né, Pedro? Chris White, o Estélio Lourenço Rega falou que é Chris White. Pedro sempre me corrige. Chris White. Deus não tem uma missão para nós. Agora, olha como isso muda tudo. Ele nos tem para a sua missão. Então, Maria, a pergunta não é assim, Senhor, estou querendo fazer aquele concurso, mas estou em dúvida se é o caso agora ou eu faço primeiro o concurso. Então assim, eu queria que o Senhor dissesse qual é a minha missão no mundo. Aí Deus diz, está tudo enganado. Tudo enganado. Eu não tenho uma missão para você. Eu tenho você para a minha missão. Então a sua oração é, o que é que o Senhor está fazendo no mundo que eu ainda não entendi, porque são tantas limitações, tanto cansaço, um mundo de cabeça para baixo, isso está me afetando e eu estou me vendo aí nesses dados aí de adoecimentos. O que é que o Senhor está fazendo na história e como é que o Senhor quer contar comigo? E já virou um clichê nosso, essa frase que é nossa.
melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. 90% da população brasileira diz contar com Deus. 90% da população brasileira, segundo o IBGE, diz acreditar em Deus. Se eu acredito, eu conto com Ele. Faz o sinal da cruz, faz uma oração, pede a Deus para abençoar. A gente entra num avião, agora o povo está tanto medo de avião, que é tanta oração, parece que está num culto de avivamento. Tem mais avivamento no avião do que na igreja. Mas tem uma piada que é mais de mau gosto, diz que o Maracanã agora é um palco de avivamento, né? Porque os flamenguistas estão tão decepcionados com o Flamengo que está todo mundo clamando, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. O volta Jesus é porque o técnico que fez sucesso, o nome era Jorge Jesus. Então o pessoal quer que o técnico volte e parece até um avivamento. Então, por quê? Porque nós estamos assim, segura o avião porque eu tenho muita coisa para fazer. Ou seja, eu conto contigo para o Senhor fazer aquilo que eu quero. E Paulo está dizendo, não. A força extraordinária que Ele nos dá não é para a gente fazer o que a gente quer. É para a gente participar do que Ele está fazendo na história. Será que a gente tem a coragem de fazer uma oração dessa? O que o Senhor está fazendo na história, Senhor? Num país que não para de pegar fogo. Num país polarizado. Famílias divididas. Adoecimento mental batendo recordes no nosso país. Estamos cansados e já não sabemos mais descansar. Então medicalizamos o cansaço. Doutor, passa um remedinho aí, porque eu só quero chegar a 2030. Quando eu terminar esse doutorado, aí está tudo resolvido, doutor. Ou seja, eu cansei e não sei descansar. Me dá alguma coisa para esticar a corda até eu não dar conta mais e eu adoecer. Porque nós não perguntamos o que é que o Senhor está fazendo. Nós estamos o tempo todo dizendo, eu estou fazendo isso, e cadê o Senhor que não me abençoa? E essa crise não é só sua, não é só minha, essa crise também é dos homens e mulheres de Deus na história. Todas as vezes que se deparavam com um obstáculo, eles começavam a brigar com Deus. Isso tem-se um nome na filosofia e na teologia, chamado de teodiceia. Onde está Deus diante do sofrimento humano? Bonito se a gente perguntasse, como é que o Senhor conta comigo diante do meu sofrimento e do sofrimento das pessoas que eu tanto amo? Como é que o Senhor conta comigo diante desse diagnóstico que eu recebi, hein? O Senhor vai fazer o que mesmo? Como é que o Senhor vai transformar esse obstáculo, essa limitação? Como é que o Senhor vai transformar isso aqui, essa mancha que apareceu no exame? Como é que o Senhor vai resolver comigo essa briga da minha família aqui por causa dessa herança? Como é que o Senhor conta comigo? Mas geralmente não. Geralmente nós queremos uma fé que se transforme, William, em vantagem competitiva. Eu tenho fé em Deus, então Ele vai me poupar do sofrimento. Eu tenho fé em Deus, então Ele não vai me deixar entrar na cova dos leões. Eu tenho fé em Deus, Ele vai me livrar da fornalha de fogo. Eu tenho fé em Deus, então vai dar tudo certo, não vai precisar fazer o tratamento. Eu tenho fé em Deus, então já passei no concurso. Eu tenho fé em Deus, meu casamento vai prosperar. Só que não. Eu sou o homem considerado pelos historiadores o maior cristão de todos os tempos. Paulo de Tarso. Eu escrevi quase metade do Novo Testamento. Eu sou o único homem que foi ao terceiro céu e recebeu revelações extraordinárias. No entanto, eu estou convivendo com obstáculos, com dores, com limitações. E eu, como você, a gente tem direito de esfregar a lâmpada e pedir 3 vezes. Tira, tira, tira. Mas depois eu me rendo e eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E eu agora quero descobrir um degrau a mais na peregrinação cristã, o degrau de, numa sociedade cansada e exausta, desfrutar de uma voz de Deus que me mobiliza, me capacita e transforma o meu olhar. Batiza com poesia o meu olhar, de modo que o obstáculo e que a limitação agora sejam encarados como uma possibilidade. E quando eu olhei para aquilo, eu voltei os olhos para mim e eu disse, que força estranha é essa? E agora eu quero cantar. E agora eu quero pregar. E agora não apenas com as palavras, agora com o lugar que o Senhor me plantou na história. É no exílio? É numa terra seca e árida? É em Vitória da Conquista? É nessa conjuntura que eu vivo? É nesse estado civil que eu estou? É nesse ambiente de trabalho complicado ainda? O que o Senhor vai fazer comigo aqui para que eu coopere com aquilo que o Senhor está fazendo na história? Afinal de contas, Romanos 8, 28. Deus age
em meio a todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Não é para o meu bem, tá? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Não. Para o bem daqueles, no plural, da comunidade da vida, do jardim que Deus está plantando no meio do deserto do mundo. Como é que o Senhor conta comigo para que as pessoas desfrutem do bem? Afinal de contas, elas foram chamadas de acordo com o seu propósito. Pula mais 29. Que propósito é esse? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, nas palavras de Carlinhos Queiroz, os predesenhou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. O que o Senhor está fazendo no mundo? Eu estou transformando vocês na imagem de Jesus, para que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. O que o Senhor está fazendo na história? Abrindo uma porta de emprego? Não. O que eu estou fazendo na história é transformando você em alguém parecido com Jesus, Tony. E se é para Tony ser mais parecido com Jesus, eu vou colocar uns motoqueiros no caminho dele. Eu vou dar um dom para ele de deixar moto e carro ficar parecendo melhor do que novo. Eu vou colocar relacionamentos na vida dele e eu vou burilá-lo para que ele se pareça com o meu filho, e eu quero contar com ele para que ele seja o brilho do meu filho na vida dessas pessoas. Então, esfrega a lâmpada. Pede o que você quiser. Pastor, como é que a gente ora? Pede o que você queira. O que você quer? Senhor, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Pede isso. Contanto que faça um vale para a gente no final do mês. Amém. Pede o que quiser. Aí depois dobra o joelho e diz: todavia, não é o Senhor que existe para concretizar a minha missão. Sou eu que existo para fazer parte da tua. Então faz a tua vontade. E a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E enquanto o Senhor está fazendo a tua vontade, abre os meus olhos que eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo em mim e eu quero desfrutar daquilo que o Senhor me deu. Então, deixa eu pregar agora, que tudo isso era uma introdução. Eu estou no 1 Reis, vou ser bem rápido. E nós estamos numa Israel dividida. É só para você entender o cansaço de Elias. Davi é o grande rei segundo o coração de Deus. Salomão faz coisas maiores do que Davi, constrói o templo. O nome Salomão significa paz, e ele reina durante todo o período e não vai a nenhuma guerra. Salomão significa paz, e o reinado dele é um reinado pacífico. Mas no final da vida, Salomão se apaixona por várias mulheres. Salomão fica embriagado por esse tipo de prazer. Se na sociedade do cansaço nós estamos exaustos e perdendo o apetite pela vida, o que a gente chama de inapetência pela vida, nós queremos prazeres para de algum modo dar sentido para a nossa existência. É por isso que o governo não sabe o que fazer com as bets, os joguinhos apostados, que as pessoas estão usando o cartão do Bolsa Família, gastando tudo para jogar. Exaustos, cansados, sem saber o que vai ser no amanhã. Eu descobri que fazer uma fezinha é bom. Aí pegam os ícones da nossa cultura, desde o esporte até a teledramaturgia, e colocam como os garotos e garotas propaganda das bets. O Brasileirão de futebol que você vai assistir hoje à tarde é chamado de Brasileirão Betano. Betano é uma dessas agências de jogos. Deolane que o diga, que tá presa e sai, é o tal da bet. O cantor famoso está sendo aí processado e a Polícia Federal está no encalço para prender, envolvido com as bets. Uns ficando ricos, vendendo um prazer e uma ilusão de riqueza. E a sociedade do cansaço dizendo: onde é que tem um pouquinho de água porque nós estamos exaustos? Sexo, religião, jogo, dinheiro, poder, magia. A sensação de que está todo mundo me aplaudindo. Toda hora no Instagram aparece assim: conquiste 1000 seguidores em 24 horas. Cursos, coaches. Compre o curso e você vai ter o melhor casamento do mundo. Você vai aprender a ser a mulher dos sonhos da sua casa para o seu marido viver como um cachorrinho. E você fala: vem cá, e ele vem. E aí o pessoal está comprando o curso. Aí só não dá tempo para assistir o curso. Aí vem no cartão de crédito. Aí vem para o culto da igreja. Pastor, o senhor que vai pregar hoje? Eu falo: sim, minha irmã. Pastor, faz uma oração forte. A fatura vence amanhã, eu preciso pagar. Mas o que oração tem a ver com fatura? Agora, se eu perguntasse assim: traz a fatura para a gente orar juntos. Pastor, é que deu um chute aqui no aplicativo, não vou poder mostrar a fatura.
Porque a nossa fatura revela os nossos ídolos. Eu sei que tem gente apertada que não está dando de manter o suprimento da casa no que é básico. Eu sei, não é todo mundo. Mas a luta para manter a casa não tendo condição de supri-la faz da gente cansada. E gente cansada é um alvo fácil para os vendedores de prazeres. É como se eles dissessem, já que não está dando para resolver tudo, tenha um minutinho de prazer. É esse mundo aqui. Salomão tem tudo, está faltando nada. Deixa eu pegar todo mundo. É o que Salomão está fazendo. Talvez tenha sido dele aquela música, tô namorando todo mundo. É de Salomão. E ainda diz que é crente, né? Ainda diz que é crente. Tanto Salomão quanto o que o nome é parecido, né? Salomão e... bem parecido. Salomão adora deuses, irmãos. Salomão começa a trazer ídolos para o palácio. De Salomão nasce Roboão, um dos piores reis da história de Israel. Roboão divide Israel. Parece que o Brasil está dividido, né? Não tem um Brasil dividido? Não tem um pessoal que diz que o Nordeste não é mais Brasil, famílias divididas? É Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. Por causa de Roboão. Talvez por causa do que viu Salomão fazer. E agora nós temos um profeta no meio dessa terra árida. Capítulo 18 já é Acabe, que é o rei de Israel. Do Reino do Norte. Jerusalém é a capital. Porque no Reino do Sul, Judá é a capital. E agora tem outro rei, Judá. E aí vem comigo aqui no texto de 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Olha que coisa cruel que está acontecendo com a nação de Israel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Olha Israel dividido. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pior que todos os reis antes dele. Se Roboão dividiu, Acabe é pior do que Roboão. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, o filho de Roboão, casou-se com Jezabel, meu Deus, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Todo o mal presente nas sociedades tem a ver com algum tipo de idolatria. Tiramos Deus, o Pai de Jesus, do trono do nosso coração e construímos as nossas próprias divindades. E num país cristão como o nosso, a coisa fica muito mais séria, porque nós colocamos as nossas divindades e pintamos elas com as cores da fé cristã. Então nós estamos adorando um ídolo e estamos chamando de Jesus. Nós estamos adorando as nossas intenções, desejos e motivações e estamos no culto de domingo. E a gente está falando com Jesus para Ele nos dar aquilo que nós, que achamos que somos merecedores, queremos. Jesus deixou de ser uma finalidade em si e Jesus agora é um meio para atingirmos as finalidades que desejamos. É sempre assim. É o que está acontecendo em Israel. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele nunca tinham feito. Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Aí agora entra Elias na história. E Elias vai se cansar, vai ficar exausto.
vai pedir a morte, vai brigar com Deus, vai entrar nas estatísticas dos trabalhadores que estão tristes, estressados e cansados. Pior do que Moisés, que encarou um burnout, parece que Elias já está diante de ideações suicidas muito avolumadas, quer se esconder numa caverna, está deprimido. E é no meio de toda essa tensão política, de uma nação apóstata, ou seja, que abandonou a fé, que Deus conta com Elias, que Deus conta com a gente. Elias era profeta, vocês têm um restaurante. Elias era profeta, você está cuidando da sua fazenda. Elias era um profeta, você trabalha no banco. Elias era um profeta, Val está entrando nas casas e resolvendo os problemas das pessoas. Inclusive Fátima está aí? Fátima precisa te ver, porque quer conversar sobre o Celebrando a Recuperação, para a gente trazer para cá, que vai ser uma parceria aí, Lígia, do nosso serviço de psicologia. Celebrando a Recuperação é uma espécie de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, só que para todo tipo de compulsão, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. E a igreja, como comunidade da vida, é o lugar que escuta as vulnerabilidades, as dores, os sofrimentos, e responde, quem sabe, dizendo, e qual força extraordinária Deus também nos deu. Quem sabe a gente consiga deixar de ficar pensando na limitação e quem sabe a gente consiga apreciar o dom. Então, Deus dá para Elias profecias contra o rei Acabe. Estou terminando, não perde não essa reflexão. Aí eu olho para o meu Brasil, na semana que antecede as eleições municipais, eu assisti todos os debates transmitidos da Prefeitura de São Paulo. E assisti o de Conquista também. E para mim é uma vergonha. O debate da minha cidade é uma vergonha. O debate da cidade de São Paulo eu não tenho palavras. O primeiro eu assisti com meu filho de 12 anos, ele perguntou, isso é o quê, pai? Que palhaçada é essa aí, pai? Eu assisti ao vivo, cadeirada, murro no rosto. O de ontem, copo tinha que ser de plástico, cadeira parafusada. Candidato não pode sair do lugar, disputando a cadeira da 5ª maior cidade do mundo, da maior cidade do hemisfério sul, da maior cidade da América Latina, da cidade com maiores índices de criminalidade do país. Eles são como leões ferozes que eles brigam e batem um no outro. Certo. É o mundo de Acabe, cada um com seu poste ídolo, Israel dividido, está tudo certo. Entre aspas, o mundo jaz no maligno, está todo mundo com seu maligno de estimação. A minha grande pergunta e a minha repetição na igreja é, Elias está onde? Elias apoia quem? Elias é cabo eleitoral de quem? Elias pede voto na rede social, coloca adesivo no carro, chama para o púlpito da igreja de Israel quem? Elias é de direita ou é de esquerda? Elias está com quem? Elias está com o Senhor. E ouvindo do Senhor dizendo, profetiza contra Acabe. A sociedade do cansaço se avoluma em dores por causa de gente como os nossos candidatos, Elias. Os governantes, segundo Romanos, capítulo 14, deveriam manter a paz. Eles fazem guerra no debate. Os assessores brigam e se esmurram. O debate de São Paulo está todo mundo envolvido com PCC de alguma maneira. A que menos parece ter problema receber uma acusação da outra. São 2 mulheres lá discutindo. Uma falou assim, você viaja de jatinho todo mês, né? Para visitar seu namorado, presta contas. Pode ser uma ilação. A minha pergunta é, a comunidade da vida, que deveria ser esse lugar de descanso, diante do mundo governado por Acabe, a palavra é pesada, se prostituiu. E em Vitória da Conquista, os cultos desse domingo, dá uma voltinha nos cultos online de Conquista. E os candidatos estão no púlpito, com o microfone na boca. As coisas de Deus, quero apoiar as iniciativas cristãs. O cristianismo muda o mundo, né, minha gente? Eu amo Deus, eu amo a família. A sua família, né, querido? Você ama Jezabel, né, querido? E você faz da gente massa de manobra. E nós estamos cansados de vocês e dos profetas do nosso tempo.
Eu não li o verso todo de propósito, porque o Deus que concede força extraordinária, lê comigo agora tudo. E nós estamos caminhando para o final. Mas olha aqui, então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Para quê? Ele prendeu a capa no cinto, ou ele cingiu os lombos. É agora que Deus está contando comigo. E o que você fez? E correu à frente do carro de Acabe, até a entrada de Jezreel. Elias não entra no carro do rei. Elias não come com o rei. Elias não fica atrás do rei. Elias não está do lado do rei. Elias corre na frente do rei. E encontra o rei para quê, William? Para colocar o dedo na cara do rei e dizer: Deus não está se agradando desse reinado. O nosso povo está na fila do SUS. A nossa UPA não atende todo mundo. As pessoas estão adoecendo mentalmente e não tem suporte no nosso serviço de saúde mental. As pessoas estão chorando no culto domingo e dizendo: eu estou esperando uma cirurgia há 1 ano. E vem o pastor dizer para eu votar em fulano e fulana. Vem o pastor dizer que fulano é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Vem um Brasil com 2 ícones idolátricos dizendo: eu estou com Deus, eu não estou com Deus. Tem um pastor que eu ouvi a vida toda dizendo: profeta não come na mesa do rei. Eu estou decepcionado. Porque esse pastor agora, a rede social dele é de um dos candidatos de São Paulo. Ele não aparece mais, William, na rede social dele. É só o Boulos, lá o tempo todo na rede social de um pastor. Já não bastava a bolsonarização da igreja evangélica. Agora, a reação de parte da igreja é dizer: nós não queremos Bolsonaro. A gente quer Lula e a gente quer Boulos. A gente não quer Acabe, a gente quer que acabe tudo. E nós estamos cansados, irmãos. Aí a nossa igreja, que tem esse discurso aqui há 11 anos, as pessoas dizem: não, já vi de longe que Simvaldo é do PT. Ai, irmãos, tem 2 eleições de presidente que eu não voto no segundo turno. A primeira eu estava pregando em São Bernardo do Campo. Um lugar bem propício, inclusive, né? Não votei, estava longe. E na segunda eu estava de Covid. E eu vou ser radical. Obrigado, Senhor, por estar pregando e por estar de Covid. E não participar dessa maracutaia que virou a política brasileira. Profeta não come na mesa de... Você pode, se seu carro tiver com a plotagem, tranquilo, tá tudo certo. Agora, eu atendi aqui uns políticos batendo na porta aqui. Pastor, a gente quer servir o povo de Deus. Aqui dentro eu estou dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Aqui dentro eu estou quase dizendo: Maria, valei-me, Nossa Senhora, me protege. Estou quase dizendo isso. Porque o cara vem em nome de Jesus, eu tenho que ter outro recurso. Maria Júlia não me permita, Santa Maria Júlia é minha filha. Então, em nome da minha filha, eu não vou. Não é ser apolítico, é ser profeta. A força extraordinária que ele me deu para Elias é: construa um outro mundo possível. E se eles estiverem fazendo o que é certo, abençoa, Senhor, a obra das tuas mãos a partir de alguém que está cooperando contigo na história para colocar ordem no caos. Abençoa. Se não tá, Mari, a gente cinge os lombos, recebe uma força extraordinária. E como fizemos algumas vezes, vai na Câmara de Vereadores receber moção de aplauso e fica todo mundo assim: pastor. E a gente profetiza: não dá para ter uma cidade no interior da Bahia com maior número de dengue do estado. Nós fomos lá, porque fizemos uma ação no bairro e deram uma moção de aplauso porque a gente foi limpar um pedaço de um bairro. E eu disse assim: seria histórico ter o senhor prefeito da cidade na época e todos os vereadores com luva na mão, com bota na mão, entrando num bairro periférico e tirando a lixeira que está lá. Não vai resolver, não vai, mas é um exemplo de que nós estamos envolvidos com a vida. Nós não queremos que as nossas crianças, homens e mulheres, morram de dengue. Nós somos da comunidade da vida. E nós não queremos manutenção do poder a custos do cansaço das pessoas.
120 milhões de reais do fundo eleitoral em São Paulo para fazer campanha, para entrar na casa da gente na televisão. Ah, tá tudo perdido, tá quase tudo perdido, irmãos. Salva praticamente nada. Nossa confiança está no Senhor, que habilita as nossas mãos e os nossos pés para construir um outro mundo possível de alento, de descanso, de refrigério, de graça, onde as pessoas podem se abraçar, inclusive sendo de partidos diferentes. E que bom que isso nunca foi um problema para nós, mas meu amigo Evelônio Rodrigues, nome bonito, Evelônio, meu amigo, pastor, pastoreou na cidade de Boquira, no sertão aí da Bahia. E durante 6 meses ele não podia servir a ceia na igreja, porque os que apoiavam um candidato sentavam de um lado, os que apoiavam outro candidato da prefeitura da cidade do outro. E não dava para servir a ceia se a igreja estava em litígio. Cada um tem o seu Acabe de estimação. E agora Deus está dizendo, não ande dentro do carro, não ande do lado do carro, não vá na festa do rei, eu vou te dar uma força extraordinária para você ir na frente do rei. Mas ele ficou só. Isso é o capítulo 18. Quando a gente chega no 19... Jezabel diz que vai matá-lo e faz uma promessa aos deuses. Antes que o dia acabe, eu, mulher do Acabe, vou acabar com tua raça. Estou dando uma melhorada no texto bíblico aqui. Eu espero que você me acolha. E Elias fica com medo, Dani. E Elias entra para uma caverna, pede para morrer, foge. E é muito curioso, porque na sociedade do cansaço, a gente não dorme bem, né? A gente não dorme bem, então tem que tomar Zopidem. Se você está precisando tomar remédio para dormir, Deus abençoe. Não se sinta culpado, culpada. Mas em que ponto nós vamos chegar que dormir para descansar? Desaprendemos tanto a descansar que a gente precisa ser medicalizado. Eu contei que uma paciente minha tomou o Zopidem e você tem que tomar e dormir logo. Não pode ir para a tela. Contei no culto da noite. E ela abriu a tela só para dar uma olhadinha no Insta. E o Zopidem dá uma mexida com a gente e nos leva a um mundo paralelo. Ela comprou uma viagem para ver o Papa. Passou o cartão de crédito. Quando acordou de manhã, que foi para o trabalho, estava chegando mensagem, ela já no grupo, conheça o Papa e seja feliz. E ela disse, meu Deus do céu. E foi uma luta para ela revogar. Tem gente que sai de casa, sai andando para a rua, passeia, namora. Elias está dormindo quando não era para dormir. E o anjo vem e diz, levanta. E é muito interessante, porque a gente poderia pregar dizendo, em meio às perseguições do nosso tempo, durma como Elias. Olha como é interessante, Rafa. Porque dormir não é apenas dormir. O que significa esse sono? Que sono é esse, Elias? É o sono da depressão de quem entra numa caverna, não quer ver a luz por causa do medo de Acabe, da sua mulher Jezabel. Eu profetizei contra, fiz o que era certo perante a aliança de Deus, mas agora eu me sinto só. Eu estou sozinho contra tudo isso, porque os profetas se macumunaram e agora eu me sinto inseguro. E o meu sono é como se eu dissesse, eu perdi o apetite pela vida. Aí o anjo diz, levanta e come, porque a sua caminhada é sobre modo longa. E eu quero terminar assim, deixa eu transformar isso em coisas práticas. Deus tem uma força extraordinária para nós e nós precisamos acessá-la, percebê-la, apreciá-la e precisamos usar os talentos e dons que Deus nos deu a despeito do tempo e a despeito das limitações e dos obstáculos que nós temos. Como é que o Senhor conta comigo? Com uma santa inventividade, com uma santa criatividade, mas sem entrar na lógica de Astarote, as divindades da época. Sem construir um altar para Deus a Azerá. Sem adorar pseudos deuses, adorando a Jesus e sendo uma Dorcas no meu tempo, que honra a Deus a partir do dom que recebeu, para fazer valer as palavras de Desmond Tutu, arcebispo na cidade do Cabo, na África do Sul,
Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Eu não quero estar na estatística de 46% dos trabalhadores do Brasil que estão estressados, tristes e com raiva. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para fazer parte da tua missão e a partir do lugar que eu estou, como eu estou, eu quero honrar o teu nome. E que o meu trabalho para o Senhor não me adoeça. Não me adoeça. Que eu aprenda os ritmos da graça. Trabalha, descansa. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Que isso faça parte da minha vida. Nos dê essa força extraordinária. Deixa eu terminar de pregar. Deixa eu me sentir um pastor pentecostal. Bota a mão assim, que agora eu só vou terminar profetizando. Se você disser, aí você vai dizer amém. Amém, Senhor. Eu quero, Senhor. Então deixa eu... Você está dando amém, nem sabe ainda o que eu vou profetizar? Lá vou eu. Eu podia profetizar um Acabe na sua vida. Oh, Deus do céu, estou fora. Mas se porventura aparecer, cinge meus lombos, coloca força nas minhas pernas, eu corro mais do que esse danado e eu boto o dedo na cara dele e digo, volte-se ao Senhor, Deus de Israel. Pode dizer amém, que eu acho que essa é uma coisa boa. Segunda, para a gente terminar. Que nós possamos usar os dons, talentos, habilidades, vocação, ministério. 1 Pedro 4,10. Olha que coisa mais bonita do mundo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que os dons que Deus nos deu não sirvam apenas a nós, mas sirvam à comunidade da vida. A sociedade é do cansaço. Aqui tem serviço de psicologia. A sociedade é do cansaço. Aqui tem arte. A beleza salvará o mundo. Dostoiévski tem companhia em si aqui. E a gente vai louvar a Deus aqui. O mundo é do cansaço. Nós vamos cantar, Dani, nós vamos tocar, nós vamos orar, nós vamos celebrar. Se o político vier, seja bem-vindo. Não vai ser chamado pelo político, não vai ter nome citado, não vai vir na plataforma. Porque o dom que Deus nos deu não é para se macumunar partidariamente. É para dizer para eles, façam o bem e sejam parte da comunidade da vida. Senão a gente profetiza contra. Se você crê, diga amém. Amém. Deixa eu ver o que eu tenho mais na minha cartola aqui para profetizar, Senhor. Me dá mais profecia, Senhor, uma força extraordinária, Senhor. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos produzir vida, nós vamos ser criativos, nós vamos agir de maneira sustentável, nós vamos preservar o meio ambiente, nós vamos crescer, progredir, prosperar, se esta for a tua vontade, mas a gente não vai se cansar, não vai adoecer, não vai medicalizar o cansaço, a gente vai aprender a descansar, a gente vai aprender a trabalhar e descansar, e a gente quer ser feliz, amém? Feliz é o homem, louvar, aleluia, obrigado, Senhor. Mais um pouquinho, deixa dar meio-dia, vamos profetizar mais um pouquinho aqui. Feliz é o homem, feliz é a mulher, Salmo 128, que teme ao Senhor. A gente não quer ídolos, a gente não vai fazer do nosso ego, do nosso prazer, das nossas tentações, das nossas taras, das nossas dores, das nossas questões do passado, ambientais, genéticas. Isso não é o nosso ídolo. Se porventura tem questões ambientais, da história, da família, da genética, precisando de ajuste, sejamos uma comunidade da vida. É cristão e é gracioso procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, fazer terapia de grupo, buscar apoio, aconselhamento pastoral, ir pro de casa em casa, fazer parte de um ministério de círculos de afeto, de cuidado e da graça de Deus. Por quê? Porque nós tememos ao Senhor, nós não tememos e nem prestamos culto ao nosso código genético, à nossa patologia, às nossas preferências, as dores que trazemos do passado, não são ídolos. Não vou mais justificar o meu cansaço, fracasso, adoecimento ou embriagamento, não existe essa palavra, nos prazeres desse tempo, em nome de tudo que eu sofri. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Agora uma força estranha me leva a cantar. E agora eu quero cantar para a glória de Deus. Parece que você não recebeu porque eu citei o Roberto Carlos, mas está valendo. Quem quiser recebe, amém. Mais uma. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Felicidade não é um lugar onde se chega, felicidade é um jeito como se vai. E nós não vamos como sociedade do cansaço, não sois máquinas, homens é que sois. A gente não vai como Charlie Chaplin, pessoas trabalhando 18 horas por dia e virando máquinas. Não! Nós somos humanos, nós adoramos a Deus e a gente vai no caminho da felicidade. A Bíblia não diz o que é felicidade, mas diz o tipo de gente que é feliz. Quem é feliz? Quem anda no seu caminho. Felicidade não é um lugar onde se chega, é um jeito como se vai.
A gente vai como comunidade da vida. A gente vai exaltando o Senhor, seguindo o seu caminho, temendo só o seu nome, fazendo valer a família. Sua esposa na sua casa será como uma videira frutífera, os filhos ao redor da mesa serão como rebentos da oliveira. Assim será feliz o homem e a mulher que temem ao Senhor. Eles comerão do trabalho das mãos, felizes serão e tudo irá bem, porque nós estamos na missão de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Mais uma? Abençoa o pessoal que está cansado de ficar só, Senhor. Abre portas para casamento em nome de Jesus. Abençoa quem está casado e está querendo acabar com o casamento porque não está dando mais conta. Renova as forças, Senhor. Força extraordinária. Quebranta esse homem, quebranta essa mulher. Faz eles descobrirem Jesus presente na festa de casamento e que eles bebam vinho de novo. Mas se houver violência no casamento, se houver infidelidade, crueldade, maldade, dá força para essa mulher acabar com esse casamento. Em nome de Jesus. Se esse homem sofre com uma mulher que não se rende, não se arrepende, não te busca, não é como a expressão da noiva que é a igreja para o Senhor, e esse casamento já tentou ao ponto dessa pessoa estar adoecida, porque fez do casamento um ídolo, que ele acabe, em nome de Jesus. Porque não há casamento que deva ser sustentado com base na diminuição e destruição do outro. Que a comunidade da vida, as crianças cresçam em paz. Haja segurança para elas, meus irmãos. Que não haja abuso, que não haja violência. Que Vitória da Conquista experimente um tempo de bondade, em nome de Jesus. Que a nossa cidade, que de tantas pessoas que dizem professar o Senhor, uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, que seja de fato um lugar de vida, de paz, que não haja favelização, que o pobre seja amado, seja cuidado, que as políticas públicas aliviem o cansaço daqueles que trabalham mais do que nós, mas não acessam os privilégios que nós temos. Eu termino agora e não vou profetizar, vou fazer um pedido. Eu estou animado, Pedro me deu um livro, e a gente vai ter uma reunião com os líderes agora em outubro, e a gente sempre faz um Natal, e esse ano, eu não sei se é um Natal, assim, uma noite. Eu queria que a gente entrasse em novembro, que é aniversário de conquista, e dezembro, sinalizando o reino de Deus pela cidade. E se o pessoal copiar isso aí, porque está no vídeo, está valendo, é bom que multiplica. Mas uma vontade de plantar pelo menos a quantidade de árvores referente à idade que a nossa cidade vai fazer. Aí tem um doutorando entre nós que veio estudar em Conquista sobre reflorestamento de áreas devastadas. E eu fiquei pensando, imagina a igreja cavando buraco e plantando árvores, e todo dia, domingo, antes de vir para o culto, a gente passar para molhar as árvores e a gente poder arborizar a nossa cidade, porque ela é baixíssima em índice de arborização. O frio de Conquista. Gi, amiga de Pedro, veio morar aqui já há 4 anos, ela falou, o pessoal falava que tinha um frio, não tem mais o frio. Isso é efeito climático. É um mundo maluco que nós estamos vivendo. Meu Deus do céu, tem a apresentação das crianças. Deus abençoe vocês e que se cumpra tudo isso em nome de Jesus. Amém.